Glória a Deus, saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Louvado seja Deus. Queridos, podem se colocar de pé. Abram as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 3. Vai passando tão rápido, né? Já chegamos no 3. Hoje quase que seria minha esposa que estaria aqui meditando com a gente no capítulo 3, mas nos próximos capítulos aí ela vai nos ajudar também. Capítulo de número 3 de Daniel. A estátua de ouro, os companheiros Daniel no forno de fogo ardente. Aleluia. Todos acharam, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo da Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias para a congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro e de toda a parte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse a buzina do pífaro, da harpa, da sambuca, do salteiro, da gaita, dos foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse-lhes: é de propósito, vós Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do salteiro,
da gaita, de foles e de toda sorte de música para vos prostrardes e adorares a estátuas que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que fosse aquecido 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego para que lançasse no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo mandou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, que, meu Deus, essa palavra, meu Deus, seja de encorajamento para nós, para a Tua igreja, aqui nessa noite, ó Pai, este culto que já está uma bênção, que o Senhor tem falado conosco. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando, meu Deus, aos nossos corações. Mais uma vez, usa o Teu servo e abre o entendimento, meu Deus, da Tua igreja, para ouvir, meu Deus, a Tua voz, para entender a Tua palavra, para que nós venhamos ficar à vontade com a Tua palavra e a Tua palavra surtir um efeito sobrenatural, meu Pai, nas nossas vidas. Joga por terra, meu Deus, todo o peso espiritual que quer atrapalhar nessa noite. Tudo, meu Deus, que é, meu Deus, neste ambiente seja tomado pela Tua glória e pela Tua presença ainda mais, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar e louvar ao Senhor nessa noite. A leitura é bastante extensa, mas a história é muito boa, não é, irmãos? É uma história muito
interessante. Nós começamos o primeiro versículo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, né, gigantesca, cuja altura era 66 côvados, ou seja, cerca de 30 metros. E eu não sei quantos andares dá um prédio de 30 metros. O senhor sabe, pastor? É quase 10, né? Se for 3, não, acho que é até mais do que isso. 10 metros. Se cada andar for 3 de altura, dá 10 andares. Ou seja, é um prédio bem alto, né? E o relato é que essa estátua é de ouro, mas provavelmente por dentro dessa estátua, ela não era também de ouro. Ela ou era oca, ou ela era de madeira, ou de outros materiais e revestida de ouro. Porque nem hoje, talvez nem hoje, mas também nem naquela época, não tinha como ter tanto ouro para fazer uma estátua desse tamanho, né? Pode se parecer que no mundo tem muito ouro, mas não tem tanto ouro assim no mundo. A maioria das joias, elas são revestidas de ouro, mas não é puro de ouro, porque ouro é um material muito raro e por isso que também é muito caro, não é? Então, essa estátua, a gente vê anteriormente que o rei Nabucodonosor, ele tinha tido uma visão de uma estátua, né, muito grande, muito bonita, e que a cabeça da estátua ela era de ouro, né? E naquele sonho que ele teve, Daniel interpretou, e o sonho que Nabucodonosor teve, a cabeça de ouro era quem? Vocês lembram? Babilônia. Era Babilônia. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. Só que agora aqui Nabucodonosor, ele faz uma estátua toda de ouro, só para ele, uma estátua, né? Representando ali ele por completo. Ele achou pouco ele ser a cabeça de ouro daquela estátua. A interpretação do sonho era que a cabeça era ele. E a interpretação do sonho é que embora a cabeça era de ouro, mas ia se acabar também, o império dele ia se acabar. Nós não sabemos quanto tempo tem do capítulo 2 para o capítulo 3, do sonho para a construção dessa estátua. Alguns historiadores chegam a dizer que possa ser 20 anos de uma coisa para outra. E nós vemos que provavelmente é um pouco de tempo, né? Tem um bom tempo. Por quê? Porque no capítulo passado, o Nabucodonosor reconheceu o Deus de Daniel. Falou que o Deus de Daniel é rei dos reis, é senhor dos senhores. O próprio Nabucodonosor afirmou isso. Só que aqui agora parece que o coração dele se encheu de soberba novamente. E aí ele fala, né? Aí ele traz agora essa questão que ele quer ser adorado. Ele quer um culto para ele. Ele quer que ele seja venerado. E olha que interessante. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes da província. Os sapatras aqui, eles é como se fossem príncipes, é como se fosse ali os príncipes da época que estavam abaixo de Nabucodonosor. Depois disso tem os prefeitos, né, que eles tomam conta de províncias menores, tem os presidentes, os juízes, né, os tesoureiros, ou seja, os tesoureiros que tomam conta das questões financeiras, de impostos, né, tem os conselheiros, né, que provavelmente os próprios caldeus eram conselheiros, os oficiais, que provavelmente são homens que fazem parte do exército, tem também todos os governantes das províncias. E nós sabemos que esses governantes aqui é onde está o Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego
foi posto como governante das províncias. E qual província é essa? É a província dos judeus, dos que estão cativos na Babilônia. A gente pensa cativo na Babilônia como se eles estivessem num cativeiro, num buraco escuro no chão, chorando, mas não. Eles estavam ali em cativeiro fora da sua terra, mas eles estavam tendo uma vida cotidiana. Eles estavam ali como escravos. O povo judeu estava na Babilônia como escravo, mas tinha uma vida cotidiana para servir o rei. Os governantes da província dos judeus eram os próprios Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá dando para entender? No versículo 3, então se ajuntaram os sapátrios, os prefeitos, para a consagração da estátua que o rei tinha levantado e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O nome do lugar que foi levado isso é Dura, o campo na província da Babilônia se chama Dura. Dura quer dizer um lugar, significa um lugar murado, um lugar cercado. Provavelmente era um espaço grande, aberto, mas aqui ele não convocou, nós temos que prestar atenção nisso, que ele não convocou todo o povo. Ele convocou, aqui é primeiro uma consagração. Ele convocou os sapratas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes da província para que viessem para a consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. Então ele trouxe o povo que tinha que ser da confiança. Ou seja, como assim o povo que tinha que ser da confiança? Isso aqui é justamente para aquela coisa: se alguém é contra mim, não vai se dobrar diante da minha estátua. E é bom saber quem é esse. Por que fazia isso? Para evitar rebeliões, para evitar que houvesse ali rebeldes contra o império. Então colocava ali os principais para que ninguém se rebelasse. Por exemplo, o caso de Roma. Roma era traição atrás de traição. O imperador era assassinado, o imperador era traído. Acontecia esse tipo de coisa. O rei Nabucodonosor, ele estava provavelmente pensando nessas coisas, de que podia ter gente contra ele no império todo. Então ele primeiro faz uma consagração para trazer os oficiais, os principais, toda a gestão política, financeira e de guerra, para se prostrar, mostrando que, rei, somos fiéis a você. Só que isso também é um culto. Isso aqui que o rei Nabucodonosor está fazendo também é um culto. É algo religioso de se fazer. Isso aqui é uma cerimônia. E cerimônia não é em vão. Nós vivemos em um mundo material, mas toda ação também gera questões espirituais. E o rei Nabucodonosor sabia disso. Sabendo disso, o que o rei Nabucodonosor faz? Coloca música. Por quê? Porque em toda a história a música causa um efeito. A música sempre causa um efeito. Positivo ou negativo, a música sempre causa um efeito. É por isso que nós vamos para a igreja, nós adoramos ao Senhor. O culto tem que ter louvor, o culto tem que ter adoração, tem que ter música, porque a música ela causa um efeito em nós, que muitas vezes a gente não sente, mas ela causa. Olha só que interessante. Uma das coisas que eu percebo há muito tempo é que todo mundo que se envolve com música, o inimigo parece que investe um pouco mais. O inimigo parece que arma um laço um pouco mais intenso para derrubar. Eu percebo isso porque eu sempre gostei de música, já juntei com muita gente para adorar e parece que isso sempre acontece. O inimigo ele sempre investe pesado, porque ele também era um dos que adoravam no céu, era um dos principais que adorava lá no céu. Então nós percebemos isso de modo muito claro, que o inimigo ele odeia quem adora ao Senhor.
Ele odeia quem canta louvores a Deus. E nós mesmos aqui, na nossa simplicidade, nós temos que continuar adorando ao Senhor. Temos que continuar cantando ao Senhor. Teve uma época que eu estava tão frustrado com as músicas. Eu estava tão frustrado com o jeito de eu cantar. E aí eu estava num culto lá na Barra do Choça. E aí eu esqueci o nome daquele pastor magrinho que foi para São Paulo. Não, o outro, um que... Tu lembra, amor? Eu queria lembrar o nome dele. Ele foi para São Paulo. Ele foi na época que Diego foi para São Paulo. Adenilton. Aí o Adenilton, ele pregava lá na Barra do Choça e aí ele me chamava para tocar. E aí, como eu já estava lá no altar tocando, toda vez que ele ia lá, ele queria me dar oportunidade. Só que ele é bem animado, né? E eu nunca fui de ter aquela energia toda que ele tem. Então aí, para completar, eu ia cantar e eu ainda errava o hino. Aí teve um dia que eu tava lá, aí isso aconteceu. Aí eu desci do altar para ouvir a pregação. No que eu desci do altar para ouvir a pregação, eu falei com Deus: ó Deus, não vou cantar mais não. Eu fiquei muito chateado. Eu falei: Senhor, não vou cantar mais não. Pois de lá de cima ele falou: irmão Estevão, o Senhor está falando contigo que é para você continuar adorando. Mesmo nessa simplicidade, continua adorando o Senhor. Foi no mesmo culto ele falou isso comigo. Então, tem efeitos que a gente pensa que a gente só está na frente cantando. O rei Nabucodonosor sabia disso, todo o império sabia disso, todo mundo que estuda sabe disso. Música gera frequência gera um impacto no ser humano, e nós, além das nossas, ainda geram um impacto no mundo espiritual. É por isso que as outras religiões têm música também, porque gera um impacto espiritual. Então o que Nabucodonosor está fazendo aqui? Ele está fazendo um culto para ele, e ele está se colocando como um Deus. Ele está se exaltando e se colocando como um Deus. E ele traz esse culto para ele traz que todo mundo tem que reverenciar ele. Porque isso está gerando também um impacto, tanto físico, um impacto de convicção. Já viu aquele povo patriota? Não, eu sou de tal nação, eu sirvo a tal nação, né? Vocês já perceberam? Até, por exemplo, todas essas questões de cerimônias são como se fossem cultos. Agora depende ao que. Uma celebração de casamento é uma cerimônia onde os noivos estão sendo apresentados diante das testemunhas e diante de Deus, diante da bandeira. Um quartel-general ali cultuando a bandeira, eles estão ali fazendo um culto que vai gerar convicções, que vão possibilitar eles ir para a guerra com muito mais coragem. Isso é um culto, isso também é como se fosse algo religioso. Então, todas essas questões, elas são muito sensíveis. Por exemplo, existe uma lei federal essa lei é no Brasil todo. Ninguém pode interromper cerimônia religiosa. Nem eu e você pode ir lá na macumba e interromper a cerimônia deles, porque a gente vai preso. E nem eles podem vir aqui e interromper a nossa, porque eles vão preso. Isso por quê? Porque é uma liberdade religiosa. Todo mundo tem o direito de fazer a sua cerimônia. E o Brasil é um estado laico. Nabucodonosor estava fazendo isso. Inclusive por isso que eu interrompi aquele dia o bêbado que quis parar a pregação. Eu falei: não aceito que pare a pregação. Nada pode interromper. Por quê? Porque aqui, enquanto eu estou falando, enquanto vocês estão dando glória a Deus, vocês estão vindo aqui adorar, desde 7 horas que o culto começa, os irmãos estão orando, coisas espirituais estão acontecendo. Tem culto que a gente pode vir para a igreja, a gente pode ir para casa feliz, a gente pode ir para casa triste, mas o que importa é que enquanto nós estamos aqui fazendo as coisas de Deus, coisas espirituais estão acontecendo. Isso é um fato.
Então tem hora que o próprio inimigo vai querer atrapalhar uma cerimônia religiosa, porque tem algo espiritual acontecendo. Amém? Nabucodonosor, ele, como eu já falei para vocês, ele era muito esperto. Então ele levanta isso para gerar o quê? Para que o império dele ainda fique maior. Isso aqui é um culto também para que haja crescimento, mais prosperidade, mais união no império. Só que ele nessa ele caiu do cavalo, né? Vamos seguir aqui. Então, no versículo 4: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, o povo, nações, gente de toda língua, quando ouvides o som da libra. Isso aqui, os mensageiros, eles estão indo para todo lado para falar isso. Que a ordenança é que quando tocar as músicas, todo mundo tem que adorar. É como se fosse o arauto, é como se fosse o pregador de Nabucodonosor. É o anúncio, aquele que dá o anúncio. E é um anúncio oficial e tem que cumprir. Versículo 6: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Alguém abre para mim Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, do 3 ao 5. Quem achar pode ler em voz alta. Êxodo 20, do 3 ao 5. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, porque há em cima do céu e embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor Deus. Sou Deus zeloso, que evito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração, aqueles que me aborrecem. Tá vendo aí a ordenança de Deus para o povo de Israel? Não prostrar, não adorar, não fazer culto, a não ser que seja para Ele. Sou Deus zeloso. Em outras palavras, sou Deus zeloso é como se Ele estivesse falando assim: eu sou ciumento. Eu sou ciumento. Vocês não vão para outro lado não, que eu tenho ciúmes de vocês. Inclusive, Tiago, no livro de Tiago lá na frente fala isso, que o Senhor ele é ciumento. Ou seja, Deus não quer a gente virado para outro lado para fazer culto. Antigamente eu tinha um negócio também de amar o Brasil, amar a bandeira do Brasil, ser patriota. Depois de um tempo eu falei: isso parece que está errado, porque eu tenho que adorar somente a Deus. Aí a gente vai para a história. O Brasil foi erguido por meio de tanta guerra, tanta morte, tanto estupro, e tá lá a gente adorando bandeira. Agora a gente tem que ir contra? Também não. A gente tem que orar pela nossa nação. Não é amaldiçoar, eu não vou adorar o Brasil, mas também eu vou abençoar. Deus sara essa nação, limpa. Amém? O sentimento do crente é esse. Nós temos um outro lugar, irmãos. Nós é de outro lugar. Nós é de um reino que está tão distante, mas está tão perto também. Amém, irmãos? Então, no mesmo instante, versículo 8: se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. É muito interessante que esses caldeus aqui, no capítulo anterior, quem salvou eles foi Daniel, né? Um judeu. Daniel interpretou o som. Esses homens aqui iam tudo morrer. Só está vivo por causa que Daniel falou: poupe os sábios da Babilônia, porque senão ia tudo morrer. Daniel salvou a vida deles. E agora, ó, eles de novo acusando. Eles voltam para acusar. E ele chega para o rei e fala: Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Não se prostraram diante da sua estátua.
o Senhor mandou que quando as músicas começassem a tocar, era para todo mundo se prostrar. E Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram seus deuses e não se prostraram diante da sua estátua. É interessante isso, porque o ocorrido aqui eles não se prostraram. Mas se eles falou assim, Sadraque, Mesaque e Abednego não adoram seus deuses, eles acrescentaram uma acusação, é porque eles já estavam procurando a acusação há muito tempo. Só que eles estavam procurando a oportunidade perfeita para acusar. Na nossa vida também é assim. Espiritualmente o acusador está o tempo todo procurando brecha, procurando uma forma de nos acusar. Ele é dessa forma. Aqui eles aumentam a acusação, porque isso aqui revela inveja, revela ira. Mesmo que pelo judeu Daniel ter salvo a vida deles lá atrás, aqui a gente vê que eles estão procurando algo para acusar. E além disso, eles ainda lembram o rei do decreto. Rei, o Senhor falou que quando tocasse as músicas, se não se prostrar, seria lançado dentro da fornalha de fogo. Aí tem uma questão muito interessante. O rei gostava dos meninos, que nem era mais tão menino assim. Ele chegou lá meninos, mas aqui já estava bem mais homens. O rei gostava deles. E o rei fica com raiva, o rei fica irado, mas o rei faz uma proposta. O rei faz uma proposta para eles. É verdade que vocês não se prostraram? Porque o rei agora lança uma proposta de tocar tudo de novo. Imagine aí, a cerimônia ia acontecer novamente só para confirmar, para eles atender o pedido do rei. E isso é interessante, porque eles chegou com uma acusação. Os três não adoram seus deuses e também não se prostraram diante da trombeta. Diante da música, eles não se prostraram diante da estátua. E aí o que eles fazem também para acusar? Eles usam a palavra do rei contra os três rapazes. Ele fala, o Senhor falou que se tocasse a música e não se prostrasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo. E a gente sabe que palavra de rei não pode voltar atrás. Mas mesmo irado, nós vemos que Nabucodonosor, ele desde o início sempre teve uma consideração muito grande com Daniel e com Sadraque, Mesaque e Abednego. E nesse momento ele oferece a oportunidade para que fosse tocado novamente. O que é interessante, porque mesmo o rei pagão, mesmo o rei soberbo, gostava muito dos rapazes, gostava muito deles. Eu estou uma página para trás aqui, versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram os homens perante o rei. Aí falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, ele faz a pergunta, mas ele ainda não deixa responder. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides a buzina, o pífaro, a cítara da harpa, o salteiro, a gaita, os foles e toda sorte de música, para que vos prostrades e adorades a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. A quem Deus e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Nesse momento aqui, a gente vê que o rei ele não pode voltar atrás. Ele ficou irado, mas teve uma oportunidade. E ele faz a devida ameaça. Bom é se vocês adorar, porque senão vocês serão jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Só que o espetacular é a resposta que o rei recebe. Eu acho fantástica essa resposta, porque no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para Nabucodonosor:
não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eu acho muito interessante essa resposta. O que vocês acham dessa resposta? O que ele está querendo dizer? Não necessitamos te responder sobre esse negócio. Eu penso várias coisas a respeito. Ele podia pregar a palavra, podia falar dos mandamentos, ele podia se defender, podia defender a Deus, podia argumentar de forma, não, rei, não é bem assim, é porque assim, a gente serve tanto o Senhor. Ele podia fazer tanta coisa, mas a resposta é uma resposta convicta, não é uma resposta de meio termo, não é uma resposta de quem vai dar pérolas a porcos, é uma resposta de convicção, não é da sua conta. Respondemos com ousadia do Espírito Santo. Exatamente. Não o assunto é profundo demais para o senhor entender. É muito profundo para você entender. É como se ele dissesse isso. Só que além disso, ele fala: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua ira, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. É uma convicção muito grande. Primeiro, não é da sua conta, rei. Eu não te devo nada. Foi você que me trouxe aqui. É uma convicção muito grande. Segundo, ele fala: eis que o nosso Deus, a quem nós serviremos, ele pode nos livrar. Vamos ver uma coisa. Olha que interessante que a irmã Geralda leu em Isaías 43. Está marcado aí, irmã Geralda? Isaías 43, 1 e 2. A irmã Geralda leu. Ela já veio na fiação lá da casa dela. 43, e foi que eu li. 43, 1 e 2. 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eu não te submergerá. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Os homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, sabiam disso. Eles sabiam disso, eles tinham a certeza disso. E é por isso que ele fala: o nosso Deus vai nos livrar. E se não livrar, porque eles sabem também que Deus pode fazer, como ele também não pode, porque ele faz quando ele quer e se ele quiser. Eles também sabem disso. Só que ele está tão convicto que ele fala: e mesmo que não fazer, nós não vamos adorar o Senhor e nem se prostrar diante da tua estátua. Sabe algo interessante aqui? É que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não representam, não é uma coisa só deles. Quando nós olharmos para essa história, nós não podemos pensar só neles. Tinha todo um povo judeu que estava cativo na Babilônia. E Sadraque, Mesaque e Abednego estavam representando o povo de Deus. É uma representação ali do povo de Deus na Babilônia. Eles foram colocados como governantes das províncias. E com muita probabilidade essas províncias eram dos judeus, eram dos próprios povos judeus que estavam cativos. Então quem estava representando o povo de Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele se coloca diante dessa postura, quando ele se coloca dessa forma, ele está fazendo o quê? Dando um exemplo. Ele está dando um exemplo. O povo não tinha sido chamado para fazer. Eles que tinham que fazer representando um povo. E aí eu pergunto:
onde Deus te colocou como representante, você está representando? Porque os três aqui estavam representando de forma perfeita. Eles estavam ali como representantes. Se eles falou que eles não iam adorar e eles eram o líder do povo, o povo também não adoraria. O povo também não ia adorar. Isso é muito forte. Aí, olha o que acontece. Eles falam, mas há um Deus no céu. Não, eu estou lendo o versículo anterior. 19. Então o rei Nabucodonosor se encheu de furor, ele já estava com raiva, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que se aquecesse 7 vezes mais do que se costuma aquecer. Olha que interessante isso. Provérbios 16, 32. Quem consegue achar rapidinho? Provérbios 16, 32. Ele já estava com raiva, mas agora até a fisionomia dele mudou. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais valente contra o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tem tanta gente descontrolada por aí. Foi bem o que aconteceu com o próprio Nabucodonosor. Ele era um homem muito grande, um homem muito inteligente, mas emocionalmente fácil de se abalar, não é? Ele chegou a mudar o seu aspecto por conta de 3 homens, 3 simples governantes. Versículo 20. E ordenou aos homens mais fortes do seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Ou seja, foram lançados com roupa e tudo lá dentro, só que eles foram lançados amarrados. A fornalha, essa fornalha ela é para derreter metais, né? Naquele tempo nos dias de hoje também tem fornalhas, só que elas são feitas de forma diferente, são fornos, né? Diferentes. Mas naquele tempo a fornalha ela era a céu aberto e o buraco que tinha nela era por cima, e nas paredes em volta, nas rochas em volta, é onde tinham os buracos para poder ver e para poder manusear os minérios dentro delas. Servia para fazer espadas, fazer escudos, armaduras, esse tipo de coisa. E era grande, era bem grande, porque a temperatura tinha que ser bem alta para poder derreter os metais, e os buracos eram para os homens poder manusear os ferros lá dentro, né? Manusear os minérios lá dentro. Ela tinha espaço suficiente para 3 homens até caminhar dentro, de tão grande que era. Tinha espaço para isso. Então, para aquecer o metal, eu não sei qual é a temperatura que precisa. 1000 graus. 1000 graus. Então pensa aí, a temperatura daquela fornalha era 7000 graus. Eu trabalhei uma vez com uniforme assando massa de pizza. Essas pizzazinhas que vocês vêem no mercado, redondinha que vende, eu assava a massa delas e o forno era 350 graus, miséria fechada, e já era de suar, já era terrível trabalhar ali naquele forno. Imagine quem trabalha com aço, a temperatura é muito maior, e esse fogo aquecido 7 vezes mais, chegando a temperatura provavelmente de 7000 graus, é um calor que quem chegar perto não precisa nem se queimar. De fato, por isso que os homens fortes morreram, porque o calor de se aproximar não dá para respirar. Mas olha o que o texto fala: a palavra do rei apertava. O que isso quer dizer? Vamos ler,
versículo 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí, por exemplo, a palavra do rei apertava. É já para se a gente perguntar, como é que esses homens chegou tão perto a ponto de morrer? Eles chegou porque a palavra do rei apertava. Ou seja, ou eles morrem ali ou morrem de outro jeito, mas tinha que obedecer, tinha que fazer. Por isso que os homens morreram. Então esses homens que eram os mais fortes morreram só com o calor de chegar perto para jogar. E tinha que chegar perto para jogar. Não tinha como jogar de longe. E tinha que obedecer a ordem do rei. Daniel colocou isso como a palavra do rei apertava. No versículo 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno, do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Ou seja, não demorou muito. Falou e disse a seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém, o próprio rei está vendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem é esse? É o próprio Jesus, que foi lá para estar junto com eles. Esse texto que a irmã Geralda leu, ele é muito bom, mas a gente também tem que lembrar de Salmo 91. Aqui foi uma expressão de amor de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles olham para o rei e falam: ele não é da sua conta, o Deus que eu sirvo, ele vai me livrar. E Salmo 91 no versículo 14 diz assim: pois que ele tão encarecidamente me amou. O que é isso? Ele me amou tanto, ele me amou tanto, com um amor tão puro, um amor tão maravilhoso. Ele me amou tanto que eu vou lá livrar ele. Pois que tão encarecidamente me amou, eu livrá-lo-ei. Ou seja, eu vou lá, eu livro, eu vou colocar ele lá no alto. Ele vai me chamar e eu vou falar: eu estou aqui, pode falar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Quando ele estiver triste, na hora da angústia, vou estar com ele. Olha o segredo dos meninos. Eles amou tanto, foi um gesto de amor tão grande, que o Senhor falou: eu vou lá, eu estarei lá com eles. E isso é muito lindo. O resultado disso aqui eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram honrados na própria Bíblia. E eu não estou falando nem desse relato aqui, eu estou falando do livro de Hebreus, que coloca Sadraque e Mesaque no mesmo relato de heróis da fé, de Moisés, Abraão. Eles são colocados, vamos ver lá em Hebreus 11, Hebreus 11, 34, olha onde são colocados a honra que eles recebem. Hebreus 11, 34. Olha, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Essa primeira frase, apagaram a força do fogo, está falando de quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram honrados lá na frente com um relato que aconteceu lá atrás. E no versículo seguinte,
no versículo 38, homens ao qual o mundo não era digno. Eles são colocados no mesmo patamar daquele grande elogio, homens de que o mundo não era digno, tanta virtude, tanto amor a Deus que o mundo não é digno de tê-los por perto. Isso é um padrão muito alto de homens convictos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram esse tipo de homem, tão convicto em sua fé que eles estavam dispostos a perder tudo, a sua própria vida, para não negar Jesus. Isso aqui, aí nós temos que pensar de uma forma de encorajamento. Encorajamento primeiro para aquela época. Para aquela época foi um encorajamento muito grande, que embora aquele povo estava na mão de Nabucodonosor, era um povo livre. Isso aqui é muito forte. Pensa aí, você é escravo de alguém, mas o seu espírito é livre. Você tem um dono que é maior do que alguém que pode te escravizar. O povo estava cativo. O povo estava fora da sua terra. Nessa época aqui, o templo já tinha sido destruído e Jerusalém por completo. Ou seja, esperança zero. O povo de Deus estava em um lugar escravizado que eles não tinham mais esperança. Mas aí vem 3. E aí a gente tem que imaginar as notícias correndo para todo lado. Você viu? Os 3 dentro da fornalha, o rei ficou de cara no chão, porque os 3 ainda viram Jesus lá dentro. Tinha outro homem junto com eles. Quem era esse homem? O povo não sabia, porque Jesus ainda não tinha revelado. Mas essa é uma das pré-encarnação de Jesus na Bíblia. Uns relatos em que no Antigo Testamento tem poucos relatos em que Jesus aparece como homem, que é uma pré-encarnação. Os teólogos chamam disso, pré-encarnação. E aconteceu com eles essa pré-encarnação. Como em Jacó também falam que ali provavelmente Jacó lutava contra o anjo, esse anjo provavelmente sendo também uma pré-encarnação de Jesus. Mas não tem como ter total certeza disso, mas fala que era um anjo. A notícia se espalhando, imagine um encorajamento para os judeus que estavam presos, porque a questão também é essa. Nós não podemos olhar só do ponto de vista de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem todo um povo tomando coragem, tem todo um povo se levantando em fé, tem todo um povo agora crendo. Não, Deus não esqueceu de nós, Deus livrou ele livra a gente desse cativeiro também. Essa é a questão. Isso aqui, quando acontece, não acontece para engrandecer Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma notícia para transbordar na vida daqueles que não tinham mais esperança. Esse é um encorajamento para aquela época. Para a nossa época, para os dias de hoje. Nos dias de hoje, há um relato de que no século passado, no século 20, de que no século 20 morreu mais cristão do que em todos os outros. Eu sei, a gente não viu isso acontecer, mas há um relato que dizem que no século passado morreu mais crente perseguido do que em todos os outros 19 séculos. E isso é uma notícia muito alarmante, que há uma perseguição muito grande do povo de Deus. É muito crente morrendo por amor a Jesus, mas não nega a sua fé. E a gente não vê, porque nós estamos mais ligados na nossa vida cotidiana. Mas isso tem acontecido. Crentes têm morrido. E esse relato serve como um encorajamento para esse tempo. Para que, se nós vier passar por isso, a gente vai lembrar, mas teve 3 homens lá atrás que falou, não, Deus livre, e se não livrar, nós também não adoramos, porque o Senhor é ciumento. Isso aqui é porque o Senhor é ciumento. Uma noiva que tem um marido e respeita o marido, ela não vai se assanhar para outro.
E é isso que o Senhor espera do povo dele. Porque ele é ciumento. Ele é zeloso. O encorajamento agora para o futuro. Qual é o encorajamento para o futuro? Nabucodonosor aqui é uma representação perfeitinha da besta, do anticristo. Eu acho que vocês não notaram, mas vamos voltar lá. Versículo 1 do capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Lá em Apocalipse, o que o anticristo vai fazer? Vai levantar uma estátua também para todo mundo adorar. Eu não lembro onde está o versículo, mas é muito interessante. A marca da besta é 666. E a marca do Nabucodonosor é 66 e depois tem outra coisa que é mais 6. E João fala lá na frente uma coisa: é a marca de homem e requer sabedoria. João está apontando para Nabucodonosor. João está pegando a marca da besta que ele está vendo lá na frente, ele está apontando para Nabucodonosor. Vai ser igualzinho esse. Só que Nabucodonosor é diferente. Por quê? Porque Nabucodonosor tem certos momentos que ele reconhece que o Senhor é Deus. E a besta não. A besta ela vai ser só nomes profanos contra o Senhor. Nabucodonosor, ele pegou toda a província, tudo que era dele, e trouxe os generais para uma adoração. E da mesma forma o anticristo vai fazer. Todas as nações, exceto as nações que ficar do lado de Jesus, e que serão pouquíssimas, mas todas vão adorar a besta. E isso aqui que os meninos fizeram, os 3 rapazes, é um encorajamento para o futuro. Por quê? Porque os crentes do futuro vão passar por isso. Pode ser nós também, mas vai ter crentes que vão passar pela época da besta, do anticristo, e vão se lembrar desse encorajamento aqui. Então o que eles fizeram? Foi um encorajamento para todas as eras. Eles marcaram gerações com esse acontecimento. Esse acontecimento encorajou o povo de Deus no cativeiro. Esse acontecimento encorajou o povo de Deus por toda a história de perseguição e vai encorajar muitos outros ainda durante perseguições em todo o mundo. No livro de Hebreus, nós estava lá agora. Alguém está marcado aí? Hebreus no capítulo 11 ainda. Nossa, mas como eu queria achar o versículo que fala. Eu queria achar o versículo porque no capítulo 11 de Hebreus fala de um povo que era perseguido e que em perseguição Deus concedeu livramento. Sabe o que o povo falou? Não queremos morrer por amor a Jesus. Imagine isso a ponto de você escolher morrer por amor a Jesus. E existe esse povo. Existe um povo que o sonho deles é morrer por amor a Jesus. Enquanto o sonho de um é ter o livramento, meu Deus, não deixa eu passar por isso não. Sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. Mas tem um povo que fala assim: morrer por amor a Jesus, eu quero. A gente lembra de Pedro, né? Pedro falou: não, Jesus, eu morro junto com o Senhor. Aí na hora ele, negou, correu, fugiu. Mas depois, com todo amor e prazer, ele morreu por amor a Jesus. Foi crucificado. É o 35? Leia aí pra mim. Mulheres que, pela ressurreição
Uns foram o quê? torturados e recusaram ser libertos. E recusaram ser libertos. Ou seja, quero morrer por amor a Jesus. Uma escolha convicta de que vale a pena morrer por Jesus. Já tem um tempo que eu estou falando disso aqui, não é verdade? Vamos ler Marcos 13, versículo 9. Marcos 13, versículo 9, nós já estamos encerrando. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. O Senhor falou que isso vai acontecer. Amém, irmãos? Porque nós estamos num tempo de grande oportunidade de nós gerar em nós essa convicção forte. De nós, quem já tem, se fortificar ainda mais nesse conceito. É igual você ter um meio de se defender. Você não quer nunca se defender, mas se você tiver como, é igual você ter uma reserva no banco para emergência. Tá lá a reserva, você não quer usar, você não quer ter a emergência, mas é melhor ter do que depois precisar e não ter, né? A mesma coisa, nós temos que gerar essa fé em nós, essa convicção de um crente que morre por amor a Jesus. Amém? Onde eu parei, alguém lembra? 26. Irmão Lázaro sempre me ajudando. 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno e falou e disse: olha o resultado. Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E agora o milagre acontece. E ajuntaram os sapatas, os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Eu acho muito interessante isso, eles entraram no fogo e não tem nem o fedor do fogo, nem o cheiro de queimado não tem. A gente está dirigindo na rua, vê um fogo, já tem que fechar a janela do carro, senão vira aquela poluição dentro do carro. E eles nem isso. Como é que respira dentro do fogo? É milagre puro, meu irmão. É milagre puro. Só Deus para fazer um negócio desse. E isso que aconteceu não tem como criar um meio científico de explicar. Não existe isso. Não tem nada na Terra hoje que o fogo não destrói. Quando pega fogo em um prédio, o prédio cai. Os bombeiros têm que resgatar o povo antes do prédio cair, porque sabe que vai cair. Ou seja, fogo derruba até prédio bem construído. Então, o fogo ele destrói tudo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali com Jesus. E isso que a gente tem que entender: andar com Ele. Quem anda com Jesus está seguro. Quem anda com Jesus não passa medo. Quem anda com Jesus anda convicto. E esse é um encorajamento para nós hoje. Quem anda com Jesus não precisa ter medo de nada, porque Ele é conosco. Amém? E Nabucodonosor falou: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Isso aqui é Nabucodonosor que está falando. A gente vai lendo assim, pensa que é outro, mas não, o próprio Nabucodonosor está falando que os meninos desobedeceram a palavra dele. E no versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto,
pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Muito interessante e algo importante que Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Eles não defendeu Deus. Vocês perceberam? Tem um monte de crentes na internet brigando, não porque Deus é assim, o outro não, Deus é assim. E aí quando um pagão fala mal de Deus, aí vai todo mundo brigar. Não precisa. Desde quando a gente precisa defender quem é mais forte que nós? Como se não estivesse vendo nem ouvindo? Porque diferente dos outros deuses, o nosso Deus, ele fala, ele vê e ele tem poder para se defender sozinho. Sadraque, Mesaque e Abednego não se defenderam. E Sadraque, Mesaque e Abednego não defendeu o Senhor. Eles o quê? Confiaram. Não vai brigar com seu vizinho porque ele é pagão, porque ele não crê, ou porque é macumbeiro, seja lá o que for. Não arruma briga por causa de Deus. Só mostra um comportamento fiel, um comportamento de santidade, e Deus vai te honrar. E aí, na hora que você precisar, Deus vai falar assim: não, porque ele me amou, eu vou lá. Porque ele me amou, eu vou lá livrar ele, eu vou lá resolver isso para ele. Quando ele me chamar, eu vou responder na hora: oi meu filho, eu estou aqui. Amém? Amém? E assim nós vamos fazer. Que Deus abençoe a todos. Esse capítulo é muito abençoado. E ele mesmo adverte, né? Contra a carne e o sangue, né? De fato. Os irmãos, eu sei que é muito bom, mas vamos colocar de pé para ir para casa. Vamos fazer oração. Que Deus abençoe a vida de cada um que veio. Oração da fé. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida da tua igreja. Derrama a tua graça, meu Deus, que venha ser gerado, meu Deus, em nosso coração essa convicção, meu Deus, de pessoas, meu Deus, que estão dispostas, meu Deus, a tudo pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu amor, meu Pai. Derrama essa graça sobre nós, meu Pai. Que nós venhamos, meu Deus, estar convictos, Senhor, que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Esteja conosco agora e para sempre, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.